Você está ouvindo Podcast 365 com Deus. Hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente profundo e curioso dentro das Escrituras. Por que o homem passou a viver menos? Quando abrimos a Bíblia nos primeiros capítulos de Gênesis, encontramos algo impressionante. Homens vivendo centenas de anos. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Jared viveu 962 anos. E Matusalém viveu incríveis 969 anos. Isso levanta uma pergunta inevitável. O que aconteceu com a humanidade? Por que hoje o homem vive muito menos do que no princípio? A resposta bíblica começa no Éden. Porque o homem não foi criado originalmente para viver cedo. Na verdade, o homem foi criado para viver em comunhão perfeita com Deus. No jardim não existia morte, doença, dor, envelhecimento como conhecemos hoje. O Éden era um ambiente de vida plena, mas tudo mudou quando o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz em Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Perceba isso, a morte não fazia parte do plano original. Ela entrou como consequência do pecado. Quando Adão desobedeceu, não apenas o espírito humano foi afetado, toda a criação sofreu consequências. O corpo humano começou a se deteriorar, a natureza foi afetada, a terra foi amaldiçoada e a humanidade começou um processo de decadência. Mesmo assim, nos primeiros séculos após Adão, ainda existia uma espécie de resquício daquela estrutura original criada por Deus. Por isso, os homens ainda viviam muitos anos. Mas geração após geração, a longevidade começou a diminuir. Existe também um marco importante na Bíblia, o dilúvio. Antes do dilúvio, as pessoas viviam séculos. Depois do dilúvio, vemos uma queda drástica na expectativa de vida. Noé viveu 950 anos, mas Abraão viveu 175. Moisés viveu 120. E depois disso, o padrão humano vai se aproximando da realidade atual. O Salmo 90 diz: "Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Olha a diferença gigantesca entre o princípio e agora. Além disso, há um texto muito forte em Gênesis 6:3, onde Deus diz: "Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Os seus dias serão 120 anos." Muitos entendem isso como um limite progressivo para a humanidade, porque o pecado estava aumentando, a corrupção estava aumentando e o homem estava cada vez mais distante da presença de Deus. E aqui existe algo muito profundo espiritualmente. Quanto mais distante o homem fica da fonte da vida, mais ele experimenta a morte. Porque Deus é vida. Deus sustenta a existência. Deus é o fôlego da humanidade. A Bíblia mostra que o pecado não apenas separa o homem de Deus. O pecado desgasta, consome, destrói, enfraquece. Por isso, a humanidade foi perdendo força, longevidade e estabilidade ao longo do tempo. Mas existe uma esperança maravilhosa em tudo isso, porque Jesus veio exatamente para restaurar aquilo que o pecado destruiu. O pecado trouxe morte, mas Jesus trouxe vida. Em João 10:10, Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Talvez hoje o homem viva menos fisicamente, mas em Cristo recebemos algo muito maior: vida eterna. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que ela não conta apenas a história da humanidade. Ela conta também a história do afastamento do homem da presença de Deus. E isso ajuda a entender por que o homem passou a viver menos. No princípio, o homem vivia conectado à fonte da vida. Deus caminhava com Adão no jardim. Havia intimidade, havia pureza, havia comunhão. Mas o pecado rompeu essa conexão. E desde então, a humanidade começou um processo contínuo de desgaste. É interessante perceber que a Bíblia relaciona a vida longa com princípios espirituais. Por exemplo, Provérbios declara: "O temor do Senhor aumenta os dias." Olha que poderoso isso! A presença de Deus gera vida, a sabedoria gera vida, a obediência gera vida. Mas o pecado produz morte. E não estamos falando apenas da morte física. Existe também morte emocional, morte espiritual, morte de sonhos, morte da esperança. O homem moderno talvez tenha tecnologia, ciência, avanços, mas ao mesmo tempo vive uma geração cansada, ansiosa, sobrecarregada, vazia, porque o ser humano nunca foi criado apenas para sobreviver. Ele foi criado para viver na presença de Deus.
Existe um vazio dentro da alma humana que nada neste mundo consegue preencher. Nem dinheiro, nem fama, nem sucesso, nem prazer. Somente Deus. E talvez o maior sinal da deterioração humana não seja apenas o corpo envelhecendo, mas uma geração distante da presença de Deus. Uma geração sem paz, sem direção, sem propósito. Mas a mensagem do Evangelho é justamente a restauração. Jesus veio para reconectar o homem ao Pai. A cruz não foi apenas sobre perdão, foi sobre restauração da vida. Foi sobre trazer de volta aquilo que o pecado roubou. Por isso, mesmo vivendo em um corpo mortal, o cristão possui uma esperança eterna. A Bíblia diz que haverá novo céu, nova terra e eternidade com Deus, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Perceba como a Bíblia começa e termina falando de vida. No Éden havia vida, e na eternidade também haverá vida plena, porque Deus continua sendo a fonte da vida eterna. Talvez hoje você esteja ouvindo este episódio e percebendo que sua alma está cansada. Talvez você esteja sobrevivendo, mas não vivendo. Talvez exista um vazio dentro de você. A boa notícia é que Jesus continua chamando pessoas de volta para a presença de Deus. Porque longe dele existe desgaste, mas perto dele existe vida, existe renovo, existe esperança, existe salvação. E mesmo que nossos dias na terra sejam limitados, em Cristo recebemos uma promessa eterna. A morte não é o fim para quem está em Jesus. A eternidade é. Que Deus abençoe sua vida. Você ouviu Podcast 365 com Deus. Até o próximo episódio.